Dinheiro. É ele que garante o alimento de cada dia, a luz que chega em casa e a internet que usamos. É ele também que dita o ritmo do mercado financeiro. O acúmulo desse ativo nos proporciona alcançar sonhos pessoais, como, por exemplo, realizar aquela viagem, adquirir um imóvel para chamar de seu ou iniciar o seu negócio próprio. É por essas e outras que a nossa relação com o dinheiro não é determinante apenas para a nossa sobrevivência, mas também para o nosso bem-estar. Como tem sido a sua relação com o dinheiro? Tem sido boa, mais ou menos, ou anda complicado? Pensando em trazer informação para um tema tão complexo e relevante, o Terra inaugura neste vídeo a série Descomplica o Meu Dinheiro, que em 5 episódios vai abordar os 5 maiores desafios financeiros do brasileiro. Neste primeiro episódio nós vamos falar de endividamento, controle de gastos e renegociação de dívidas. Dívida. Essa palavra de 6 letras é capaz de dar calafrios na maior parte dos brasileiros. Aproximadamente 11 milhões de famílias brasileiras estão endividadas com pelo menos uma conta atrasada. Em média, essas famílias comprometem 30% de suas rendas com o pagamento de dívidas e demoram 7 meses para quitar todas elas. Para tentar entender um pouco mais sobre o contexto do endividamento brasileiro, eu conversei com a educadora financeira Luciana Iquedo. E eu perguntei para ela como que a gente faz para analisar o nosso orçamento e evitar esse tipo de dívida de longo prazo. A primeira coisa é anotar tudo o que você gasta. Então, num primeiro momento, aí em torno de um mês, no mínimo, é preciso anotar tudo. E aí vale tudo, vale usar um aplicativo. Para as pessoas que têm mais familiaridade com a planilha eletrônica, ela é uma grande aliada. Mas se não tiver acesso a nada disso, for old school aí, né? É possível usar também o velho e bom caderno. Mas é importante não confiar na contabilidade mental e ter tudo isso anotado para saber exatamente para onde vai o seu dinheiro. Feito isso, no segundo momento é preciso criar um orçamento. Então, decidir antes de ter a renda para onde é que será direcionado esse recurso. Então, eu já decido qual é o percentual que eu vou gastar com lazer, com alimentação, com transporte e separo esse dinheiro como que em caixinhas para não exceder o orçamento por linha. E um outro fator, Matheus, muito também importante, é que muitas pessoas se endividam pela ausência de uma reserva de emergência. Então, não ter a quem recorrer, né, no momento em que as coisas apertam um pouco mais, pode gerar esse endividamento das famílias. É sempre importante ter ali um dinheiro guardado para os momentos em que surgem eventos inesperados. Eu também perguntei para ela se existe uma porcentagem máxima do nosso orçamento, da nossa renda, que pode ficar comprometida com dívida para a gente evitar aquele tipo de situação em que a gente não consegue honrar com nenhum compromisso. Depende muito do padrão realmente de cada pessoa, mas é sempre importante lembrar que o endividamento nunca deve exceder 30% da sua renda total. Então a parcela aí do carro, do apartamento, das várias blusinhas que às vezes vai ao shopping e compra aquele monte de coisinhas, é importante que isso tudo somado não exceda 30% da sua renda. Quando esse número é rompido, você entra aí numa margem bastante perigosa que pode te levar ao superendividamento ou a não conseguir honrar com os compromissos assumidos. A organização é fundamental, mas o autocontrole também. E é exatamente por isso que eu perguntei para a Luciana se ela tinha algum tipo de dica para dar para as pessoas que querem evitar aqueles gastos impulsivos. Hoje nós já sabemos que a questão comportamental está fortemente ligada às decisões de compra. Então, muitas vezes, o racional, que é gastar menos do que se ganha, por exemplo, já é algo aí, uma informação bastante disseminada que as pessoas têm acesso. Mas o ponto aqui é como escapar das armadilhas. Por exemplo, para as pequenas despesas, muitas vezes é mais interessante usar aí o cartão de débito, dinheiro em espécie ou agora o Pix, que você já sabe exatamente qual é a cota que você separou para aquilo, correndo menos risco de se exceder e de se endividar. O segundo ponto é muitas vezes se utilizar da arquitetura de escolha. Então, quando eu sei que eu vou ao shopping, por exemplo, e não resisto a olhar ali todas aquelas vitrines chamativas e sair sem levar nada,
Eu não preciso deixar de ir ao shopping, mas eu posso ir sem o meu cartão de crédito. Então, eu vou tomando atitudes que sejam positivas e para que me beneficiem do ponto de vista financeiro, para que não se chegue nesse ponto crítico, que é realmente o de não honrar os compromissos, ter o nome negativado. E como eu falei antes, é bem importante ter controle sobre as dívidas, saber quais são, qual a taxa de juros contratada, qual o período do parcelamento, e às vezes a gente esquece, compra lá em 12 parcelas, você está se endividando por 1 ano, e muitas vezes o bem nem chega até o prazo de vencimento da última parcela. Então o controle é essencial, escolher bem com o que se vai gastar, o consumo consciente, tudo isso ajuda a gente a ter uma vida mais equilibrada e, consequentemente, mais feliz. Quando não for possível honrar com os compromissos, quais táticas eu devo utilizar para renegociar ou negociar as minhas dívidas? A primeira coisa é somar tudo isso e entender de quanto é que a gente está falando. Eu devo deixar de lado, muitas vezes, ali o financiamento do carro, o financiamento do crédito imobiliário, que já costumam ter uma parcela mais baixa e mais alongada. Mas essas mais caras, especialmente, eu junto tudo, procuro uma instituição financeira, calculo isso alongando no tempo, aproveitando esse momento que a taxa básica de juros está baixa e tento juntar numa única parcela que caiba dentro do meu orçamento. E aí é importante, Matheus, que neste período em que eu estiver aí honrando com esse parcelamento, que eu não contraia novas dívidas. Ou seja, se eu continuar comprando parcelado, eu vou cair no mesmo problema de novo. Então é importante, durante um certo período, parar de gastar com coisas supérfluas. Como a gente pode ver, controlar gastos e evitar dívidas é algo bem difícil e complexo, mas não impossível. No próximo episódio da série Descomplica Meu Dinheiro, nós vamos falar da vida dupla e às vezes tripla dos jovens que estudam e trabalham. Meu nome é Matheus Riga, eu fico por aqui, um grande abraço para todos e tchau!